para o top de 5 segundos. Firme e forte na onda do esporte. Hoje você vai curtir aqui no Momento do Esporte tudo sobre o empate da seleção brasileira, né? A estreia do Carlo Ancelotti no comando técnico, o comportamento dos jogadores, a chegada de mais um ídolo da torcida rubro-negra, lá aeroporto lotado, o Cabra chegou 4h30 da madrugada, tava assim de gente lá no Galeão para recepcionar o Jorginho, novo ídolo do Flamengo, e mais, Botafogo, Vasco e Fluminense, Botafogo e Fluminense se preparando para o Mundial de Clubes, e o Vasco aí se preparando e com muitos problemas para renovar alguns contratos de jogadores importantes. Tudo isso você vai curtir dentro de instantes aqui no Momento do Esporte, que está começando, é claro. Um abraço do tamanho do Brasil para você, meu amigo, minha amiga, que me acompanha há mais de 38 anos aqui na telinha. Olha, foram 18 anos na CNT, mais 8 anos na Record, 8 anos na Bandeirante, 4 anos lá na TV Caracol, nos países sul-americanos. Agora estamos aqui, no Momento do Esporte, na Napa TV e também na TV Diversidade, porque você sabe que aqui é credibilidade pura. E você, meu amigo, minha amiga, onde quer que você esteja, não é inscrito no nosso canal? Inscreva-se no nosso canal, tá ali na telinha aqui do Momento do Esporte. É o canal alternativo, é o canal secundário da Napa TV, Momento do Esporte, tracinho Napa TV, onde quer que você esteja. Inscreva-se no nosso canal, dê o seu like, é muito importante para o nosso trabalho. Muitas pessoas me procuram, olha, Napoleão, teu programa tá redondo, inclusive o último explodiu, graças a Deus. Olha, teu programa tá muito bom, muita qualidade, muita sinceridade nas tuas palavras, mas não adianta, tem que inscrever no nosso canal para valorizar esse trabalho, ok? Vamos então, vamos à luta. Vamos começar falando das eliminatórias da Copa do Mundo, né? A Copa do Mundo já começou, Copa do Mundo de 2026 será realizada em 3 países, né? Estados Unidos, Canadá e no México. Nós já estamos com o passaporte garantido, eu, Tony, Eros, a galera toda, nós já estamos nos preparando, né? Não só para cobrir agora o Mundial de Clubes, mas também a Copa do Mundo. Nós vamos ficar, não sei porquê, mas a direção botou a gente lá pro México. Ô, direção, o Brasil vai ficar nos Estados Unidos, direção. Mas tudo bem, é um pulo ali, é colado, o México é colado com os Estados Unidos. Vamos então falar das eliminatórias. Primeiramente, os resultados dos jogos de ontem, a 15ª rodada. Vamos lá. Paraguai meteu 2-0 no Uruguai. O Equador empatou com o Brasil 0-0. E o Chile perdeu mais uma em casa, 1-0 para a Argentina, apesar de que o Chile jogou muito bem, mas não adianta jogar bem. Se não fizer gol, meu irmão, a vaca vai pro brejo com bezerro e tudo. Hoje, complementando a 15ª rodada, teremos Colômbia e Peru, às 17h30, no estádio Metropolitano de Barranquilla. Venezuela e Bolívia, às 20h, no estádio Monumental de Maturim. Os 2 jogos irão complementar a 15ª rodada. Classificação provisória, porque hoje vai mudar, né? Se a Colômbia ganhar, passa o Brasil. Primeiro, Argentina, 34 pontos, carimbados já na Copa do Mundo. Segundo, Equador, 24. Terceiro, Paraguai, 24. Quarto, Brasil, 22. Quinto, Uruguai, 21. Sexto, Colômbia, 20. Ou seja, se a Colômbia vencer, passa o Brasil, né? Sétimo, a Venezuela, 15. Oitavo, Bolívia, 14. Nono, Peru, 10. E 10º na lanterna, o Chile, né? Realmente, o Chile está totalmente de fora dessa Copa do Mundo. Saindo da classificação, saindo dos jogos, vamos falar então do Brasil, né? Do jogo do Brasil e Equador. Brasil que tivemos aí a estreia do Carlo Ancelotti, foi lá até Guayaquil, fez algumas alterações na equipe. Agora eu fico imaginando o seguinte, meus amigos, tem muitos jornalistas que já estão criticando o Carlo Ancelotti. O cara mal chegou, não deu tempo, 2 treinos só, mano, 2 treinos só, já estão criticando ele. Queriam o quê? Que o cara assumisse e chegasse lá no Equador, desse uma goleada no Equador? Pô, não é assim. E outras pessoas que não têm o mínimo conhecimento, acho que não lê jornal, não vê, dizendo por que ele não escalou o Rafinha. Meu amigo, o Rafinha não podia jogar. Ele foi punido com 2 cartões, só vai voltar no jogo de terça-feira contra o Paraguai. Agora, analisando a seleção, eu, sinceramente, vi evolução. Eu vi evolução na defesa. Esse Alex
que na verdade é Alexandre. Ele é um bom jogador, um bom zagueiro, firme ali, jogou com firmeza. O Alexandre do Flamengo também jogou muito bem. O Wanderson, lateral direito, eu acho que foi até por determinação do Ancelotti. Os laterais não avançaram muito, porque a força do Equador, sem dúvida, são pelos francos. Então eu acho que o Ancelotti viu muito bem como a forma do Equador jogar, né? E segurou os laterais, não deixou que os laterais. Agora, vi uma evolução no Vini Júnior, né? Para mim, a grande decepção, sem dúvida, foi o Richarlison. O Richarlison, o Bruno Guimarães, não jogaram nada, absolutamente nada. O Casemiro deu uma consistência, você vê que com a volta do Casemiro, a zaga já fica protegida, né? Gostei muito do Casemiro, que quase faz um gol de cabeça, né? Apesar da sua idade, é um cara que firme, né? Que honra mesmo a cabeça da seleção brasileira. Agora tem outros jogadores aí, sinceramente, o próprio Estevão, eu não sei o que acontece com o Estevão, cara. Ele do Palmeiras, ele é o cara, ele é o protagonista, é o cara que desequilibra, mas eu acho que a camisa amarelinha pesa. A camisa amarelinha pesa. Outros já falaram, pô, o Wesley vai ser desligado, meu amigo. O Wesley foi desligado do jogo contra o Equador, teve que cortar um. Ele foi cortado, mas ele permanece convocado. Ele vai jogar. O jogo realmente foi complicado, muita marcação, né? Pouquíssimas oportunidades. O goleiro do Brasil, o nosso Alisson, fez, eu acho que 2 defesas só, 3. O goleiro deles também, que jogou inclusive, foi o goleiro reserva, fez 3 defesas. A mais difícil foi a do Casemiro, uma jogada bonita do Vini Júnior pelo lado esquerdo, driblou, a bola quase que ia saindo, ele rolou. O Gerson fez o corta-luz e os caras falando, porra, essa bola era pro Gerson chutar pra gol, ele tava de cara pro gol. Ele abriu as pernas, deixou o Casemiro chutar e o goleiro defendeu. Ali poderia ter sido o gol do Brasil, mas poderia. Agora eu repito, decepção foi o Richarlison. Aí os caras, pô, falam do Pedro, meu amigo, o Pedro é disparado o melhor centroavante. Não tem cara igual. Não tem igual. Então botou lá o Matheus no segundo tempo, tentando colocar no lugar do Richarlison, mas ele não está mais jogando nessa posição. Ele agora está jogando vindo de trás. Então, você me pergunta, você gostou do jogo do Brasil? Gostar, não gostei, mas teve uma melhora. Você não pode ser hipócrita de dizer que não teve uma melhora. Sobretudo porque o Carlo Ancelotti provou que não tem comprometimento com empresários, né? Como foram das vezes anteriores, né? O Fernando Diniz levou um monte de jogadores do empresário dele, o próprio Dorival Júnior, que para mim foi uma decepção, levou um monte de jogadores do empresário dele. O Ancelotti não, ele convocou os jogadores da sua convicção. E tenha certeza que na próxima convocação as coisas vão melhorar muito mais ainda, porque ele vai começar a rodar, a ver os jogadores, né? E pode pintar inclusive novidades, né? Agora, o Rafinha fez muita falta. O Rafinha vem sendo o cara que está desequilibrando. O Rafinha está jogando demais. Ele seria a criatividade ali no meio de campo. A seleção brasileira teve pouca criatividade no meio de campo. Os jogadores do meio de campo ficaram lá mais para marcar. Para marcar. Ele fez ali uma trinca ali com o Casemiro, com o Gerson e com o Bruno Guimarães, marcando, marcação firme, né? Recuando os atacantes. Eu vi muita movimentação. Melhorou. Sinceramente, o Brasil melhorou. Não foi, desculpa, vou até falar, não desconta de mim não, hein, diretor. Não foi uma Brastemp, mas foi, vamos dizer assim, uma menos favorecida, né? Deu uma melhora. Sobretudo, pelo comportamento tático da equipe. Os jogadores, pelo menos, cumpriram a risca tudo que foi determinado pelo treinador Carlo Ancelotti. Que começou bem, né? A gente já viu uma evolução, vai ter mais tempo para treinar, né? Agora o time volta para o Brasil, acho que já deve ter retornado, porque vou fretado. E vamos ver aí na terça-feira contra o Paraguai. Paraguai que venceu, hein? Paraguai venceu. O Paraguai agora, eu estou aqui com a classificação na mão, é o 3º colocado. Então o Brasil, se vencer o Paraguai, né? E o Equador não fazendo ponto, porque vai jogar fora, de repente o Brasil assume até a 2ª colocação. Eu estou levando fé.
A classificação eu acho que está assegurada. Não precisa o desespero dos torcedores frenéticos, que ficam desesperados. Né? Eu repito, meu irmão, exibição não existe. Não vem com esse pô, cara, que é uma exibição. Exibição no primeiro jogo do cara, meu irmão. Tá começando agora, tá analisando ainda os jogadores, tentando montar o esquema tático. Eu gostei, mesmo com o empate, eu gostei. Empate fora de casa, contra o time que é vice-líder, o Equador, eu gostei, né? Vamos lá, o time jogou com o Alisson no gol, o Wanderson, vamos analisar aqui o comportamento de cada jogador. O Wanderson, mais ou menos, firme na marcação, também não avançou, pelo menos não vi um cruzamento dele, né? Mas ele na marcação foi firme, na recomposição ali, dando apoio aos zagueiros. O Marquinhos sempre firme, capitão da equipe, né? O Marquinhos e o Alex, que agora, o nome dele agora ele quer que seja chamado de Alex, é Alexandre Ribeiro, mas ele quer que seja chamado de Alex. E o Alexandro, lateral esquerdo do Flamengo, que jogou muito bem, principalmente na marcação, ali o entendimento com o Vini Júnior ali pelo lado esquerdo, né? O meio de campo com o Casemiro, que voltou firme, né? O Casemiro é aquela postura, né? Jogador que chega duro nas jogadas. O Gerson não foi aquele Gerson do Flamengo, mas não comprometeu, jogou uma bola redondinha, né? Depois entrou o Andrei Santos, ex-jogador do Vasco, falaram maravilha, não vi nem ele tocar a bola, não vi jogar absolutamente nada, né? Mas também não deu tempo para mostrar, principalmente no segundo tempo que o Equador tentou sair para fazer o gol. O Bruno Guimarães do meio de campo, o Estevão, o Richarlison lá na frente e o Vini Júnior. Depois o Bruno Guimarães saiu, entrou o Matheus Cunha, depois o Martinelli no lugar do Estevão e o Andrei Santos entrou no lugar do Estevão. Tirou o Estevão para fechar mais o meio de campo. Repito, gostei. Não foi assim uma exibição, mas gostei, né? Um empatezinho, esse pontinho poderia fazer falta mais para frente. O Brasil volta a jogar, repito, na terça-feira, em São Paulo, na Neoquímica Arena, pela 16ª rodada, com certeza casa cheia com o retorno do Rafinha, né? Com o retorno do Rafinha. E ele vai ter que mexer ali no meio de campo. Vai tirar ou o Gerson ou o Bruno Guimarães. Para mim, ele vai tirar o Bruno Guimarães. Vai fazer o meio de campo com Casemiro, Gerson e Rafinha. É o mais óbvio, né? E botar alguém lá no lugar do bravíssimo Richarlison, não jogou absolutamente nada. Eu quero só aqui atualizar o telespectador do Brasil e do mundo, porque o Carlo Ancelotti, ele numerou a seleção brasileira, colocou os números certos, dos jogadores certos, porque eu nunca fiquei satisfeito com o Rodrigo com a camisa 10. Então vamos lá, olha, o Alisson tem a 1, o Bento a 12 e o Hugo Souza a 23. O Alexandre a meia dúzia, o Alexandre Ribeiro a 3, o Beraldo a 15, o Carlos Augusto a 16, o Danilo a número 2, o Wanderson a 13, o Marquinhos a 4, o Andrés Pereira a 19, o Andrei Santos 18, Bruno Guimarães 8, Casemiro 5, Ederson 17, Gerson 7, Antony 11, Estevão 20, Martinelli 22, Matheus Cunha 21, Richarlison 9 e Vini Júnior, esse sim é o camisa de número 10. Saindo da seleção brasileira, hora e meia de falarmos do clube do seu coração. E eu começo falando, sabe quem? Do Botafogo nisso. Olha, hoje eu tenho um caminhão de notícias do Botafogo. Caminhão de notícias, né? O Botafogo que concluiu, vamos dizer assim, os seus preparativos para a sua ida lá para o Mundial de Clubes, vencendo o Ceará e o Engenhão por 3-2. Mas venceu com muitas dificuldades. E esse jogo serviu para a despedida aqui do Brasil do Igor de Jesus, que já foi negociado no North Forest da Inglaterra. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. O jogo foi 3-2, com jogadores que não estavam fazendo gols
conseguiram fazer os seus gols, né? Foi o Mastriani, fez 1-0, depois o Alex Telles de pênalti e depois esse jogador que veio da Argentina, daqui a pouco eu vou falar o nome dele, que fez 3-1, aí depois o Pedro Raul fez 2 gols, cara. Pedro Raul, o Vingador. Resultado 3-2. Agora, uma coisa é certa, o Botafogo tem aí alguns dias ainda para ajustar a equipe para esse Mundial de Clube. E o grupo do Botafogo, a chave do Botafogo é realmente uma das mais difíceis. O Mundial, de modo geral, já é só crema de la crema, top de linha, só time de alto nível, né? Time da Europa e tal. Então, eu acho que estão chegando os novos jogadores, já nós vamos falar das novas contratações aí do Botafogo. O Botafogo está contratando, mas está perdendo jogadores importantes, né? Perdeu já o Igor de Jesus, que foi para o Norte da Inglaterra, né? Atacante de 24 anos, ainda vai disputar o Mundial de Clube pelo Botafogo, eu repito, mas sem dúvida vai fazer falta, porque não é sempre que você descobre o centroavante, mas que o centroavante é uma figura rara, né? Rara. Eu, sinceramente, se fosse o Carlos Ancelotti, teria convocado o Igor. Se movimenta mais, sai mais para cabecear, porque o Richarlison foi uma decepção. Eu teria convocado o Igor Jesus, mas vida que segue. Agora, o Botafogo já encaminhou aí contratações certas, fechou praticamente com o jogador Álvaro Montoro, joia do velho, de 18 anos. Dizem que ele é o novo Messi. Será? Será, torcedor botafoguense? Quando lembra do pequenininho? Segovinha, 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 Segovinha. Era o novo rei. Chegou aqui e não fez absolutamente nada. Eu acho que um jogador de 18 anos, esse jogador, inclusive, segundo falam lá na imprensa argentina, os caras tentaram botar ele no Flamengo. Mas pelo valor, muita grana, mano. Muita grana. O Flamengo não quis arriscar. Porque arriscar num jogador de 18 anos, tem muita água para rolar por debaixo dessa ponte. Então o Flamengo não quis arriscar. Agora, o Botafogo tá desembolsando aí dinheiro e está trazendo jogadores. Tem outro jogador que o Botafogo também já encaminhou a contratação, é o Joaquim Correa, o atacante, né, argentino, que também vem fazendo muitos gols. Tem mais outros jogadores que vão chegar, né? Tem o Arthur Cabral, né, do Benfica, atacante de 27 anos. Ele, o Botafogo está contratando para o lugar do Igor de Jesus, que está deixando. São jogadores conhecidos, são jogadores rodados. Por exemplo, esse Arthur Cabral, ele é do Benfica, atacante de 27 anos, proposta de 15 milhões de euros, mais ou menos 100 milhões de reais. O papai de Oteixo está vendendo jogadores mais caros, mas trazendo jogadores baratos. Por exemplo, o Igor de Jesus chegou de graça no Botafogo. Foi vendido por 15 milhões de euros, mais bônus, quer dizer, fez um bom negócio. O cara veio de graça. Agora está tentando recompor aí o elenco. Eu felicito também um zagueiro para o Botafogo está analisando. Eu acho que o Botafogo no momento não precisa de zagueiros. Recuperando o Bastos, com essa zaga sólida que o Botafogo tem, eu acho que dá para disputar um belo Mundial de Clubes, né? E a notícia que chega também lá do Botafogo é que o Cuiabano, que caiu de paraquedas no Botafogo, praticamente o Grêmio deu assim de bombejada para o Botafogo e hoje, sem dúvida, é um dos jogadores mais importantes do Botafogo, também está sendo negociado. Ou seja, torcedor botafoguense, você tem que colocar na tua cabeça o seguinte: o homem forte do Botafogo não é botafoguense, pô. Para de palhaçada de achar que o cara não é botafoguense, o cara é o bolso dele, ele é empresário. Então ele compra e vende jogadores, né? Então esses jogadores que caíram do céu aí, que vieram barato, está fazendo dinheiro, meu irmão. Até porque ele está até aqui de dívidas. Levanta a vida do John Textor aí que você vai ver. Ele deve bilhões.
Então, ele está recompondo, ele compra jogador barato e vende caro, para sair do zero. Aí o Botafogo, o papai de hotel, papai é uma vírgula. Ele pensa no bolso dele, vocês aí, botafoguenses, acham que o cara só pensa no bolso dele. Né? Então, trouxe, olha só, vamos só para você não pensar que eu estou sendo injusto. Trouxe o Luiz Henrique, vendeu por uma fortuna. Trouxe o Almada, que hoje é o principal jogador da seleção da Argentina, vendeu por uma fortuna. Trouxe esses jogadores praticamente de graça, como o Igor de Jesus, que estava jogando lá na Arábia. Né? Trouxe o Cuiabano e outros jogadores. Se desfez de mais de 12 jogadores que foram campeões da Libertadores e do Campeonato Brasileiro. Então parem com essa palhaçada de dizer que o cara é o rei. O cara só pensa no bolso dele. Entendeu? O cara só pensa no bolso dele. Vamos ver aí qual vai ser o papel do Botafogo nesse Mundial. Eu realmente me revolto. Me revolto porque o torcedor se ilude, cara. O torcedor fica satisfeito com a bala. Né? Quer me enganar? Me dá um bombom, pô. Pelo amor de Deus. Saindo do Botafogo, vamos falar agora, sabe de quem? Sabe de quem? Eu vou procurar aqui. É o Machão da Gama, o gigante da colina. O Vasco da Gama. Olha, o Pedrinho que trate de arrumar dinheiro, porque a situação do Vasco está complicada, hein? Primeiro eu vou falar fora do campo, depois vou falar no campo. O Vasco está aí para renovar contrato com vários jogadores importantes, né? São 5 atletas, além do Léo Jardim, que termina o contrato agora. Agora que eu digo, é no final do ano. Quer dizer, agora em junho já pode receber qualquer clube que chegar, qualquer time, fazer um pré-contrato, já pode assinar, né? Se não for renovado. Aí, meu irmão, a vaca vai pro brejo com Bezerra e tudo. Então, olha só, Puma Rodrigues, Paulinho, Alex Teixeira. Olha, Alex Teixeira eu tenho certeza que vai renovar, porque se o Felipe Coutinho ficar lá, é uma condição sine qua non a renovação do Alex Teixeira. Então isso aí a torcida pode ficar tranquila. Que amam tanto o Alex Teixeira, vai continuar lá. O Jair e o Maurício Lemos. Todos esses jogadores, o contrato termina em dezembro. Então agora a partir de julho, agora no nosso mês agora, já podem. O Léo Jardim, vamos ficar aqui no Léo Jardim. O Léo Jardim tem várias propostas, várias, inclusive de fora. Ontem mesmo, um amigo meu que está lá no México, né, meu querido amigo Luiz Cláudio, onde nós vamos ficar lá na mansão dele na Copa do Mundo, não é, Tony? Vamos ficar lá na mansão dele, já nos convidou, já tem a produtora lá montada, então vamos pro México em 2026. E ele tá me passando as informações. Ele falou, pô, Léo, aqui tem o Toluca, tem o América do México, lá na Espanha tem mais 2 times que estão querendo o Léo Jardim. Então, o Léo Jardim, além de ser um baita goleiro, ele também, se não me falha a memória, tem dupla cidadania. Então, meu amigo, pra lá pra Europa é mamão com açúcar. Então o Pedrinho vai ter que batalhar aí pra segurar, primeiro segurar o Léo Jardim, e aí segura ali atrás. E depois renovar os contratos de jogadores importantes, né? Não deixar que esses jogadores, porque o Vasco já não tem um grande elenco. Se perder esses jogadores, aí a coisa vai se completar, aí realmente vai se complicar. Saindo do Vasco, vamos falar do mais querido do Brasil, porque o diretor tá me falando que tem que correr, que daqui a pouco o programa acaba, mas olha, não fica aí, fique despreocupado, porque nós vamos falar do Flamengo e depois do Fluminense, né? Então o Flamengo, a boa notícia para a torcida do Flamengo, ele chegou. Jorginho, eu vou ficar mais um pouquinho aqui para falar do Jorginho, que tem muitos corneteiros aí que não sabem absolutamente nada sobre o Jorginho. Jorginho é um baita jogador, um craque de futebol, diferenciado. Esse cara tem muitos títulos, sempre foi titular em equipes importantes, jogou do Napoli, estava agora no Arsenal, um cara diferenciado. Então, foi uma baita. Aí, o Jorginho vai ganhar 2 milhões. O Jorginho não vai ganhar 2 milhões e 800, meu amigo. Parem de falar besteira. O Jorginho, o passe é dele. Então, ele fez um pacote de 3 anos, né? Eu tô aqui até antecipando, porque ele não quis nem. Ele chegou com mais de umas 1000 pessoas lá no aeroporto, 4 horas, quase 5 horas da madrugada. Ele estava chegando, o pessoal foi lá e foi proibido até de dar entrevista, acertadamente, porque vai fazer revisão médica daqui a pouco, né? Para poder ver se está tudo ok e assinar o contrato. Então, ele não vai ganhar. Ele fez um pacote, porque o passe é dele, né? É a mesma coisa que aconteceu com o Gabigol. O Gabigol ia ganhar 3 milhões por mês. Ninguém fala nada. Agora, pô, vê o currículo do Jorginho. Titular da seleção italiana. Só jogou em time grande. O cara saiu daqui com 16, 17 anos, lá de Santa Catarina. Fez a vida dele toda lá
jogou na Itália, jogou na Inglaterra. Pô, o cara tem um currículo invejável, vai dar muita qualidade. Olha, o meio de campo do Flamengo já tem Pulgar, Gerson e Arrascaeta e o De La Cruz. Tu imagina com a entrada do Jorginho nesse time. Pô, vai ficar muito qualificado. Então parem de ficar falando que vocês não sabem, pelo amor de Deus. Consultem aí, vão no Google e vejam o currículo desse cara, né? Currículo invejável. Então parabéns à diretoria do Flamengo por essa contratação. E não vai parar por aí não, hein? O Flamengo tá de olho aí no Jorge Carrascal. Os entendimentos estão muito bem adiantados e é mais um reforço, o cara muito bom jogador mesmo, né? Está no Dinamo de Moscou. As tratativas estão muito bem avançadas para colocá-lo em condições para disputar o Mundial de Clubes. Mas se não der, meu amigo, não tem problema. O Flamengo vai contratar o jogador para o segundo turno, né? O segmento do Campeonato Brasileiro. O Flamengo tem muitas competições, tem Campeonato Brasileiro, tem Libertadores, tem Copa do Brasil, então precisa. É um jogador extraordinário, um jogador também que só jogou em time grande, né? Então vai vir reforçar o Flamengo, né? O jogador, ele é destro, atacante de 27 anos, disputou 35 jogos na temporada recém-encerrada na Rússia, com 8 gols e 3 assistências. Ele chegou ao Dinamo em agosto de 23. Antes disso, jogou 1 ano e meio no CSKA de Moscou, né? Convocado frequentemente para a seleção colombiana. Pô, é um cara, brincadeira esse Carrascal. Bom jogador mesmo, né? Saída do Flamengo, tem muita coisa do Flamengo ainda, mas o diretor está dizendo para mim correr e ordens são dadas para serem executadas. Eu vou fechar o programa falando do Fluminense. O presidente do Fluminense tentou o R7, ligou, falou: não, presidente, eu não quero ir para o Brasil não, se for para o Brasil só para passear e conhecer essa cidade maravilhosa. Aí ligou para o Neymar, presidente, obrigado, muito gentil o Neymar, falou: não me interessa jogar no Fluminense. E a diretoria continua tentando reforço, né? Já tem jogadores importantes que vão retornar à equipe, né? Já foi dada essa notícia pelo departamento médico do Fluminense, né? Tem as voltas aí do Cano, do Queno, do Bernal, né? A estreia, já foram liberados pelo departamento médico, estão treinando com bola. Então são 3 jogadores importantes, né? Que vão reforçar aí o time. O time agora já está concentrado tranquilamente e já vai viajar no dia 12 para os Estados Unidos, onde vai disputar o Mundial de Clubes. Olha só, o Fluminense estreia contra o Borussia, meus amigos, minhas amigas. Contra o Borussia, cara, né? É brincadeira, um jogo difícil, hein? A chave do Fluminense é muito grande. Olha, sexta-feira, no programa de sexta-feira, a gente vai dar com exclusividade aqui, né? Jogo por jogo, porque o Campeonato Brasileiro volta a partir de quinta-feira, né? Dia 12. Então, temos muitos jogos que vão acontecer pelo Campeonato Brasileiro, obviamente sem a participação dos 3 clubes grandes que estão indo para o Mundial de Clube, Botafogo, Flamengo e Fluminense. Então a gente vai dar assim, vou falar um pouquinho do Campeonato Brasileiro e falar desse Mundial de Clube que vai pegar fogo, minha gente. Esse Mundial vai dar o que falar. Os clubes do Brasil se preparando, Palmeiras se preparando, trazendo reforços, né? Flamengo trazendo reforços, chegou o melhor de todos, né? Jorginho, né? O Fluminense também de olho aí em 2 jogadores importantes. Eu ontem conversei com o diretor lá do Fluminense. O Fluminense quer, antes de ir para o Mundial, dar mais um presente à torcida do Fluminense. O presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, está pensando grande. É assim que se pensa, quem ousa vence. Está pensando em coisa grande. Não quer jogadorzinho para compor elenco, não. O Fluminense tem bons jogadores. Quer jogador para chegar e vestir a camisa e ser titular. Jogador para compor elenco, tem jogador da base. Então ele quer jogador importante. Então é o seguinte, vocês, o diretor está falando aqui. O que, diretor? Do Caio? Ah, sim. Um abraço pro Caio. O Caio que hoje não pôde comparecer aqui. O diretor está me lembrando aqui. Um abraço pro meu querido Caio Figueiredo, que hoje não pôde postar aqui. Teve um compromisso e a gente respeita os compromissos particulares. Mas na próxima sexta-feira ele vai estar aqui com a gente, né? Caio Figueiredo. Revelação jovem aqui à disposição do Momento do Esporte aqui na Napa TV e na TV Diversidade. Olha, estamos em cima do laço. Estou encerrando o programa, agradecendo mais uma vez a Deus por me permitir que eu esteja aqui falando com você aí do outro lado da telinha e pedindo mais uma vez que você que não é inscrito no nosso canal, inscreva-se no nosso canal. Tá ali, o Momento do Esporte, tracinho Napa TV. Esse é o canal secundário
do Danapa TV, tá? Obrigado pela audiência. Olha, segunda-feira estaremos aqui falando da seleção brasileira, das eliminatórias, do Mundial de Clube, porque dia 12 os times já estão, ó, zarpando pro Mundial. Muito obrigado, fiquem com Deus, até segunda, tchau!